Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Dominando Fórmulas e Funções. Nessa aula, vou falar sobre três funções, que são as funções maior, menor e ordem. Dando continuidade aí à aula anterior, que foi sobre funções que retornam valores maiores e menores, usando agora a função maior e menor, a gente tem mais possibilidades. Então, além de retornar o primeiro maior, você pode retornar o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante, usando a função maior. Usando a função menor, também em comparação com o mínimo, só que agora você pode retornar o primeiro menor, segundo menor, terceiro menor e assim por diante. E a função ordem, que faz um processo contrário aí às funções maior e menor. Por exemplo, se você tem dentro de um intervalo e você quer buscar o primeiro maior, você vai colocar a função maior dizendo que você quer o primeiro. Aí ele vai retornar o valor. Agora, se você tiver o valor e quiser saber qual posição ele se encaixa dentro daquele intervalo, como por exemplo num ranking, o país tal vendeu esse valor aqui, onde é que ele se encaixa aqui? Aí a função ordem vai fazer isso. Vai te retornar a posição de um valor dentro de um intervalo. Então vamos trabalhar com essas três funções. Vamos lá para a nossa aula. Bom, o primeiro exemplo aqui é uma planilha de notas de alunos, onde eu vou fazer algumas fórmulas aqui para retornar essas informações. Eu gosto de fazer sempre aqui a fórmula simples, para você primeiro entender como ela funciona, depois a gente pode combinar, a gente vai, na verdade, fazer isso, né? Combinar as funções com outras para chegar num resultado um pouco mais complexo. Mas eu acho sempre importante você entender como funciona a função sozinha. Depois que você entende ela, você pode juntar aí com outras funções, outros recursos, e fica mais fácil para entender. Então, o que eu quero fazer? Dentro desse intervalo aqui de notas, eu quero retornar essas informações. Eu quero saber qual é a maior nota do primeiro bimestre. Aqui eu poderia usar o máximo, ele já usou em outra aula, mas eu vou usar o maior, você vai ver que ele é muito parecido. E a diferença é que eu vou dizer aqui que eu quero retornar, se é o primeiro, se é o segundo, a gente tem mais possibilidades. Então, clico aqui, célula L2, eu vou lá em mais funções, também é uma função de estatística, assim como máximo, máximo 6, mínimo 6, também é estatística. Eu vou pegar aqui o maior, que está aqui. O maior tem dois argumentos, somente dois, tá? Não tem mais aqui. Não vou igual outras funções, como por exemplo o máximo, que você vai clicando e vai tirando argumentos, não. São só dois. Matriz. Matriz é onde eu quero buscar essa informação. Nesse exemplo aqui, eu quero a maior nota do primeiro bimestre. Então, minha matriz, primeiro bimestre. E vai ter o K. O que é o K? O K é a posição. Então, aqui que eu vou definir se eu quero o primeiro maior, se eu quero o segundo, se eu quero o terceiro. Digitando o número 1, ele vai retornar para mim o maior valor desse intervalo, o primeiro maior valor. Clico em OK. Eu tenho como resultado 9,5. 9,5 aqui é o maior valor dessa coluna. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, o Ctrl C, e vou colar isso aqui, Ctrl V. O que eu vou mudar? Apenas aqui no número. Ao invés de retornar o 1, eu quero retornar o 2, que é o segundo maior. Então, essa é a vantagem em relação ao máximo. No máximo, você retorna o primeiro maior, mas no maior, segundo, terceiro, quarto, quinto. É um número que você define aqui. Então, o K eu vou apagar e vou colocar o número 2. Dando um Enter, eu tenho aqui, 9 é o segundo maior valor desse intervalo. E vai funcionar muito parecido com a função menor. Tem os mesmos argumentos, matriz K, só que agora ele retorna valores menores. E aí também, falando em comparação com o mínimo, a diferença é que você pode retornar o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor e assim por diante. Então, vamos lá. Mais funções, estatística. Vamos aqui na função menor. Bom, os mesmos argumentos da função maior. Tenho aqui a matriz. Agora aqui, eu quero do quarto bimestre. Está aqui. Seleciono. Qual é o K aqui? Qual a posição? 1, que eu quero o primeiro menor. Digito o número 1. Clico em OK. 2,5 aqui, vamos ver. 2,5 é o menor valor desse intervalo. Vou aqui também copiar, que a função é simples, né? Ela sozinha aqui é bem simples. Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu mudo para 2. Agora eu quero o segundo menor valor. Dou um Enter. Eu tenho aqui 4 agora. O primeiro menor é o 2,5, o segundo menor é o 4. Bem simples, né? E aqui, para finalizar essa primeira planilha, eu tenho assim, a maior nota do primeiro e terceiro bimestre. Agora um pouco diferente, eu quero analisar duas colunas. Eu quero saber qual é o maior valor
desse intervalo, que é o primeiro, e desse aqui, que é o terceiro. Vai ter um detalhezinho aqui, tá? Vai ter uma dica importante aqui na hora de construir essa fórmula. Então, vamos fazer como aprendemos até agora. Função maior. Então, vamos na estatística. Vamos pegar aqui o maior. Bom, de acordo com o que a gente fez até agora, eu tenho uma matriz, agora eu tenho matrizes que são alternadas aqui, não são numa sequência. Eu tenho isso aqui. Vou usar o quê? O operador ponto e vírgula, que é o operador de união. Vou unir os dois intervalos dando ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, pego aqui o terceiro bimestre, que está aqui. E aqui no K é o número 1, que é o primeiro maior. Só que vai dar um erro, vou dar um OK aqui. Ele disse que eu inseri um número excessivo de argumentos. Por quê? O ponto e vírgula, ele separa os argumentos. Então, a função maior só tem 2 argumentos. Aqui, ele está considerando como 3. Eu tenho esse primeiro intervalo, ponto e vírgula, o segundo intervalo, ponto e vírgula, número 1. Então, eu vou juntar esses 2 intervalos, mas ele não pode considerar como sendo 2 intervalos na matriz. Tem que ser um só. Como é que a gente vai fazer isso? Vou dar um OK aqui. Dar um ESC aqui, para cancelar. Vamos fazer de novo. Som maior, matriz primeiro bimestre, ponto e vírgula terceiro bimestre. E aí a dica está aqui, eu tenho que colocar isso aqui entre parênteses. Quando eu coloco esses 2 intervalos entre parênteses, aí ele vai entender que é um só. Então eu vou abrir o parênteses aqui e vou fechar aqui. Vai aparecer aqui um erro de valor, não se preocupa, tá? Se você colocar isso entre parênteses, vai funcionar. Isso não é só para função maior, não. Por exemplo, a função índice, tem algumas funções que você cria intervalos alternados e coloca entre parênteses e ele aparece um erro de valor. Mas se tiver entre parênteses aqui, vai funcionar. Não se preocupa com esse erro aqui, não. E o 1, que é o primeiro maior. Vou clicar em OK. E eu tenho aqui, entre primeiro bimestre e terceiro bimestre, o maior valor é o 9,5, que está aqui. Vamos testar aqui. 9,5, vamos colocar aqui no terceiro bimestre, 9,8. Ele já veio para cá, 9,8. Então, ele está analisando as 2 colunas, primeiro e terceiro bimestre, para saber qual é o maior valor. Então, essa primeira parte aqui a gente finalizou. Maior e menor, as funções são bem simples. Aqui é retornar primeiro, segundo, terceiro maior. E aqui eu dei uma dica de colocar entre parênteses quando tiver intervalos alternados. Agora a gente vai usar a função maior junto com outras funções para retornar um resultado aí mais interessante. Vamos aqui nessa planilha fiscal. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma base de dados, tem código, vendedor, produto, quantidade, valor unitário, total. Eu quero fazer um ranking aqui, dos top 5 vendedores. Eu tenho aqui nesse intervalo 8 vendedores. E eu quero trazer aqui os 5 que venderam mais. Isso é interessante para você fazer, por exemplo, um dashboard ou fazer um relatório onde você tem uma base de dados com alguns cálculos e lá naquela tela final você mostra top 5 vendedores, produtos, top 3, enfim. Você cria um ranking usando essas funções e a função maior vai nos ajudar nesse procedimento. O primeiro passo é o seguinte: eu tenho uma base de dados e eu preciso trazer para cá, eu já tenho esses nomes aqui, que são os nomes de cada vendedor. Preciso trazer para cá o total que cada um vendeu, para depois eu saber quem é o primeiro, quem é o segundo. Então aqui vai entrar a função soma-C, para saber o total de acordo com o vendedor. Então vamos fazer um soma-C aqui, matemática e trigonometria. Soma-C aqui também simples. Intervalo são os vendedores, eu vou clicar aqui na coluna para selecionar a coluna inteira. Critérios é aqui o vendedor, Malafaia é o primeiro. Intervalo soma, coluna total. Então com isso eu vou trazer desse total aqui só referente ao Malafaia. Clico em OK, puxo aqui na alça. Trouxe aqui a soma de todos eles. Detalhe, eu não fixei com cifrão. Então você vai perguntar por que se eu puxei na alça aqui. Quando a gente usa título de coluna aqui, que eu cliquei aqui, ele está assim, C até o C, eu não defini número, você não precisa fixar.
porque dessa forma aqui ele já está indo até a última linha do Excel, ele já vai pegar um intervalo. As células estão aqui, né? Até aqui, onde é que está? Até 109. Que está preenchido de informação, não tem problema, não precisa fixar, porque pegando aqui da letra da coluna, ele vai até a última linha do Excel. A mesma coisa vale para esse aqui, ó. Então, C até o C, G até o G, eu não preciso fixar se eu clicar na letra da coluna. Puxei aqui, tenho aqui a soma de cada um dos vendedores. Agora, eu quero fazer aqui, retornar o top 5. Quem são os 5 que mais venderam? Vamos utilizar 3 funções para retornar esse resultado. Função maior, função índice, função CORRESP. Então, a gente vai combinar agora para chegar num resultado bacana aí, de trazer a informação, ficar bem automatizado. Mas aí, para isso, como a função maior é bem simples, a gente vai combinar com outras para trazer esse resultado mais interessante. Então, vamos lá. Eu vou fazer as funções separadas aqui primeiro, para a gente entender o que está fazendo aqui. Depois a gente junta numa célula só. Primeira coisa é o seguinte. Tem essa posição aqui, né? Eu vou fazer as 3 funções aqui do lado. Quero retornar o primeiro maior valor desse conjunto de dados aqui, que é o total de cada vendedor. Então, vamos usar aqui a função maior. Maior desse intervalo aqui, eu quero quem? O primeiro, que é essa posição aqui. Vou colocar o número 1 aqui. Dou um OK. Então, o primeiro maior valor, vou usar o pincel aqui para formatar. E aumentar aqui a coluna. Ó, 2.212. 2.212 está aqui, é a Vera. 2.212, maior valor. Então, a gente já sabe que tem que retornar o nome dela aqui. Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma matriz aqui. O que eu preciso? Achar a posição desse 2.212 aqui e trazer aqui da primeira coluna. Então, quem é que vai fazer isso? Quem vai trazer para mim a posição que a informação está é o CORRESP. Então, o que o CORRESP faz? Traz a posição de uma informação. Vai trazer aqui. Eu posso usar o CORRESP para dizer que eu quero essa posição em uma outra coluna? Não, o CORRESP traz só a posição. Então, vamos trazer aqui a posição com o CORRESP. Fórmula CORRESP é pesquisa e referência. CORRESP. Valor procurado, 2.212. Matriz procurada é onde eu procuro essa informação. Procuro aqui. Qual o tipo de correspondência? Aqui é 0 para um valor exato, 1 para um valor aproximado e menos 1 para um valor aproximado em ordem decrescente. Tá? Então, o CORRESP, a gente comparando aqui com o PROC-V, por exemplo, que tem 0 e 1, que é muito parecido, é valor exato e aproximado, aqui ele tem 1 a mais, que é o menos 1. Aí depende, se você procurar por valor aproximado, depende da sua tabela como está. Se tiver uma decrescente é 1, decrescente é menos 1. No meu exemplo aqui, eu quero achar exatamente esse valor aqui, não é próximo a ele, então 0. Vou clicar em OK. Então, eu já tenho aqui, ó, 8. O que é o 8? É a posição desse valor dentro desse intervalo. Ó. Eu tenho aqui 8 células, ele é o último aqui. Então, eu já tenho o valor e já tenho a posição. Oitavo valor aqui, o que está me faltando? Trazer essa coluna aqui. Quem vai fazer isso é o índice. Então, o índice vai trazer para mim aqui também pesquisa e referência. Índice. Vou clicar em OK aqui nessa caixinha, né, usando a primeira opção do índice. O que o índice faz? Eu tenho uma matriz. Minha matriz é isso aqui. O que eu quero de linha? Eu já calculei aqui, ó, a linha 8. Linha 8 aqui. E qual é a coluna? 1. Por que 1? Porque eu quero o nome do vendedor. Eu tenho 2 colunas na minha matriz. Coluna I e coluna J. Quero a primeira coluna. Então, número 1. Clico em OK. Retornei o nome da Vera, que é a Vera aqui, que foi a que vendeu mais. Então, ó, fiz as 3 funções aqui só para você entender o raciocínio. Eu tenho que achar o primeiro maior valor, depois eu tenho que achar a posição desse primeiro maior valor, e achando a posição eu digo que eu quero a primeira coluna, que é a coluna do vendedor. Agora nós vamos juntar essas 3 funções em uma célula. Então, começando pela função índice, aqui. A ordem dos argumentos não tem problema, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou pular aqui o número de linha e passar para o número de coluna. Então, tenho matriz, essa aqui. Já vou fixar, tá? Esse aqui com F4. Por quê? Porque depois eu vou puxar na alça aqui. Qual a linha que eu quero? Ainda não sei, eu vou ter que procurar aqui. Então, mas eu já posso colocar o número da coluna, que é 1.
Tá? Então você pode pular aqui, não quer dizer que tem que seguir sempre essa ordem não. Vamos lá, já tem um aqui que é o vendedor, já aparece aqui os vendedores. O número da linha tem que ser o quê? O CORRESP, que eu preciso da posição da informação aqui. Então o número da linha, eu clico na setinha aqui, vou pegar o CORRESP. Meu valor procurado. Então agora eu também não vou digitar um valor. Esse meu valor procurado vai ser o maior valor, primeiro maior valor desse intervalo. Lembrando, como eu disse antes, eu não preciso seguir a ordem aqui, eu posso deixar esse aqui por último e dizer o seguinte, onde é que eu vou procurar? Vou procurar aqui. F4 também. Tipo correspondência, 0, que é o valor exato. Agora, o que eu vou procurar? O maior valor. Então, aqui em valor procurado, eu venho na setinha aqui e vou pegar o maior. Qual é a matriz do maior? Essa daqui. Também com F4. Qual é o K? Agora detalhe, eu não vou digitar 1 aqui. Poderia digitar 1 e ia funcionar? Iria. Mas eu quero depois puxar essa fórmula para baixo e ele vai trazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Então o K vai ser essa célula aqui. Ó, eu tenho aqui o resultado. Vamos analisar aqui. Qual é o resultado do maior? 2.212. Está aqui. Na barra de fórmula, eu vou clicar no CORRESP. O CORRESP procurou 2.212, que é o resultado do maior, e me trouxe a posição que ele está. 8. Vamos para o índice agora. No índice eu tenho linha 8, coluna 1. Vai retornar essa informação aqui. Vou clicar em OK. Tenho aqui a Vera e vou puxar na alça de preenchimento aqui para baixo. Vou apagar isso daqui. Limpar aqui, né? Vou limpar tudo. E agora eu tenho top 5 vendedores. Ó, os 5 primeiros são os que mais venderam aqui. Isso fica bem automatizado, tá? Você não precisa mudar mais nada. Se você for alimentando informações aqui, eu vou editar aqui, né? Ou se você editar células ou inserir informações, isso muda automaticamente. Por exemplo, vamos colocar aqui, vamos fazer uma alteração. Eu tenho aqui, vamos lá, vamos colocar o Malafaia para ser o primeiro vendedor. Então, eu tenho aqui, ó, o Malafaia que é 2.200, o Malafaia 2.080. Faltam uns R$200 para ele aí, né? Então, vou fazer o seguinte, vou mudar essa primeira quantidade aqui para 5. Ó, ele já passou. Mudei para 5 aqui, ele já aumentou, já foi tudo automático. Ó. O Malafaia está aqui, 2.288, ele veio para cá. Detalhe, não quer dizer porque ele está em primeiro aqui não, foi uma coincidência. O importante aqui, ó, ele poderia estar em qualquer posição aqui. O importante é essa fórmula aqui. Vamos pegar o João Carlos então. O João Carlos nem entrou aqui, né? Vou pegar aqui, ó, o Marcelo que está em segundo. Vou deixar ele aqui. O Marcelo está com 2015 aqui, 2.288, né? Então vamos alterar aqui o Marcelo. Vou botar aqui 6. 6, ó, essa ainda não foi. Vamos alterar mais um aqui. O Marcelo aqui vendeu 3 quantidades. Vamos botar 5 aqui. Tem que alterar mais aqui, né? Vou botar 6 aqui. Bom, e mais um aqui. Vou alterar mais um aqui do Marcelo. Vou pegar esse aqui e vamos colocar 3 quantidades. Olha, ele já passou a ser o primeiro. Ele não está aqui como primeiro na lista, mas ele está aqui como primeiro. Então, isso que é importante aqui, ó. Viu que é tudo automatizado. Eu vou alterando as quantidades aqui e ele vai vir alterando aqui dentro da minha tabelinha de top 5. Juntamos aqui 3 funções, índice, CORRESP e a função maior. Para finalizar, mais um exemplozinho aqui. Eu tenho uma cópia dessa planilha aqui também, né, com as informações. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou novamente usar o soma-se aqui para retornar as vendas. Só que agora eu quero saber o seguinte. Eu vou escolher um vendedor aqui. De acordo com o que eu escolhi. Agora eu não mostro todas as informações aqui, não. Top 5, por exemplo. Não, eu quero informação de um vendedor só. Eu vou colocar o nome dele aqui. Eu quero saber qual o tal que ele vendeu. Qual a participação que ele teve no total das vendas e qual a posição que ele está aqui dentro desse ranking. E aí, essa posição aqui, quem vai trazer para a gente é a função ordem, que faz meio que um processo inverso aí do maior e do menor. Então, eu vou ter o valor agora e quero saber em qual posição ele se encontra. Não vou dizer que eu quero procurar o primeiro ou o segundo, não. Eu já vou ter o valor, vou saber onde é que ele se encontra dentro daquele intervalo. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, primeiro, um soma-se, igual eu fiz anteriormente, só para retornar os maiores valores. A soma, né, de cada vendedor. Então, tem aqui o vendedor, tem aqui o critério e tem aqui o intervalo soma. Enfim, OK.
Puxo aqui na alça e tenho lá o total de cada vendedor. Agora, vou colocar aqui, vou fazer uma validação de dados aqui, só para trazer os nomes dos vendedores, tá? Para não precisar digitar. Então aqui em dados, validação de dados, tá aqui. Eu vou permitir aqui uma lista e a fonte é essa daqui, ó. Só para a gente trocar ali, ficar automatizado também, não precisar digitar. Tá vendo? Apareceu uma listinha aqui com os vendedores. Vamos pegar aqui o Valdir. Quero saber o Valdir, total que ele vendeu, participação em porcentagem, com a posição que ele se encontra aqui dentro dessa tabelinha aqui, né? Vamos considerar isso aqui um ranking, onde é que ele ficou aqui no mês. Chegou o final do mês, quanto é que ele vendeu, com a posição que ele se encontra ali na tabelinha dos vendedores. Então vamos lá, total vendido aqui, vou fazer uma PROC-V. Vai procurar o Valdir aqui e vai me retornar o valor que está aqui. Então vamos lá em fórmulas, pesquisa e referência, PROC-V. Valor procurado, Valdir. Matriz tabela, vendedor, total vendido. Número índice coluna, eu tenho só duas colunas aqui, ó. Tenho vendedor e total vendido. Eu quero total vendido, então coluna 2. Procurar intervalo 0, que é um valor exato, assim como a gente fez com o Corresp no exemplo anterior. 0 aqui para exato. Clico em OK. Tenho aqui, ó, 1919, vamos conferir aqui, Valdir 1919. Qual a participação em porcentagem do Valdir? Aí uma fórmula de pegar o total que ele vendeu e dividir pelo total geral, pela soma. Então eu vou fazer aqui, essa eu vou fazer digitando, tá? Que é bem simples. Eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir pela soma desse intervalo aqui. Fazendo isso, eu vou achar a porcentagem. Dou um Enter. Tá aqui, já está até formatado com porcentagem aqui. Então eu tenho 13% de participação do Valdir, que é pegar o valor dele e dividir pelo total de todos os vendedores. E aqui que vai entrar a função ordem, porque eu quero saber, o Valdir, legal, vendeu 1919, ele participou em 13% das vendas totais, mas em que posição do ranking ele ficou em relação aos outros vendedores? Função ordem. Função ordem também é uma função de estatística. Aqui, ó, vai ter um detalhezinho, que é o seguinte. Eu tenho aqui, cadê a função ordem? Passou, tá aqui, ó. É ordem.eq. Se você tiver aqui numa versão anterior, se eu não me engano, até o 2010 era ordem, 2010, 2007, enfim. Era ordem, depois passou para ser ordem.eq. É a mesma função, tá? Assim como eu tinha dito no exemplo anterior, que às vezes é min, às vezes é mínimo. Então, se você não tiver ordem.eq, tiver só ordem, é a mesma coisa. Tanto é, ó, que nessa versão que eu estou, 2016, o ordem aparece em compatibilidade. Se eu descer aqui a barra de rolagem, você vai ver que ela está aqui, ó, ordem. E é a mesma do ordem.eq. Vai retornar o mesmo resultado, que é, muda aí, né? Às vezes muda o nome, muda alguma coisa e ele passa a ser uma função de compatibilidade. Então tá aqui. O que faz a função ordem? Ela vai retornar a posição de uma informação e eu tenho dois argumentos. Na verdade, 3, né? Esse aqui não é obrigatório, mas são 3. Qual é o número? O número é esse aqui. Eu quero procurar esse número aqui, quero saber qual a posição dele, qual a referência. Dentro dessa referência aqui, ó. Detalhe importante. Aqui não é a posição dele como o Corresp traz. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma análise aqui do Corresp, esse 1919 seria aqui, ó, 1, 2, 3, o terceiro. Só que não é isso, é em relação aos valores. Então, assim, 1919 tem valores menores que ele, é de um ranking mesmo, do maior para o menor ou do menor para o maior. Isso eu defino aqui, ó, na ordem. Se eu deixar vazio ou colocar 0, eu estou fazendo uma ordem do maior para o menor. Se eu colocar 1, eu estou fazendo uma ordem do menor para o maior. Então, como eu quero saber a posição aqui do ranking, né, se ele vendeu mais, se ele ficou em qual posição, eu vou deixar o 0, que eu quero saber numa ordem decrescente mesmo, onde é que ele se encontra aqui, qual a posição dele. Vou clicar em OK e tem lá, ó, Valdir ficou em quarto. Então, ó, eu tenho aqui, vamos ver aqui, eu tenho 1919.
Quem vendeu mais que o Valdir, ó, 2.212, tem 1. Tem 1908, 2. 1908 não, 1908 é menos, né? Os 3 tem 2.000 aqui. 2.212, 2015 e 2081. São os 3, ele é o quarto aqui no intervalo. Então, isso que a função faz. Procurando do maior para o menor, ele é o quarto aqui no ranking. Como eu criei aqui uma validação, ó, se eu trocar aqui o nome do vendedor, ele já mostra João Carlos, vendeu esse valor aqui, ele ficou em sétimo. Se eu mudar aqui para Vera, a Vera foi a que vendeu mais, ficou em primeiro e a participação dela aqui também é maior em porcentagem porque foi ela que vendeu mais. Então é só ir trocando aqui que ele vai mostrando as informações. Meu amigo, chegamos ao final dessa aula, uma aula sobre função maior, menor, função ordem. Criamos aqui um ranking de vendedores, criamos uma pesquisa aqui por vendedor e fizemos também alguns exemplos aqui simples das funções maior e menor. Qualquer dúvida, você tiver, deixa aqui abaixo nos comentários. Não esqueça de fazer o exercício também que está aqui junto, no material de apoio. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. Primeiro, maior valor. Clico em OK. Eu tenho como resultado 9,5. 9,5 aqui é o maior valor dessa coluna. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, o Ctrl C, e vou colar isso aqui, Ctrl V. O que eu vou mudar? Apenas aqui no número. Ao invés de retornar o 1, eu quero retornar o 2, que é o segundo maior. Então, essa é a vantagem em relação ao máximo. No máximo, você retorna o primeiro maior, mas no maior, segundo, terceiro, quarto, quinto. É um número que você define aqui. Então, o K, eu vou apagar e vou colocar o número 2. Dando um Enter, eu tenho aqui, 9 é o segundo maior valor desse intervalo. E vai funcionar muito parecido com a função menor. Tem os mesmos argumentos, matriz K, só que agora ele retorna valores menores. E aí também falando em comparação com o mínimo, a diferença é que você pode retornar o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor e assim por diante. Então vamos lá. Mais funções, estatística. Olá! Aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula, vou falar sobre 3 funções, que são as funções de maior, menor e ordem. Dando continuidade aí à aula anterior, que foi sobre funções que retornam valores maiores e menores, usando agora a função maior e menor, a gente tem mais possibilidades. Então, além de retornar o primeiro maior, você pode retornar o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante, usando a função maior. Usando a função menor, também em comparação com o mínimo, só que agora você pode retornar o primeiro menor, segundo menor, terceiro menor e assim por diante. E a função ordem, que faz um processo contrário aí às funções maior e menor. Por exemplo, se você tem dentro de um intervalo e você quer buscar o primeiro maior, você vai colocar a função maior para saber qual é a maior nota do primeiro bimestre. Aqui eu poderia usar o máximo, ele já usou em outra aula, mas eu vou usar o maior, você vai ver que ele é muito parecido. E a diferença é que eu vou dizer aqui que eu quero retornar, se é o primeiro, se é o segundo, a gente tem mais possibilidades. Então, clicou aqui, célula L2, eu vou lá em mais funções, também é uma função de estatística. Assim como máximo, mínimo, máximo 6, mínimo 6, também é estatística. Eu vou pegar aqui o maior, que está aqui. O maior tem 2 argumentos, somente 2, tá? Não tem mais aqui. Não vou igual outras funções, como por exemplo o máximo, que você vai clicando e vai tirando argumentos. Não, são só 2. Matriz. Matriz é onde eu quero buscar essa informação. Nesse exemplo aqui, eu quero a maior nota do primeiro bimestre. Então, minha matriz, primeiro bimestre. E vai ter o K. O que é o K? O K é a posição. Então, aqui que eu vou definir se eu quero o primeiro maior, se eu quero o segundo, se eu quero o terceiro. Digitando o número 1, ele vai retornar para mim o maior valor desse intervalo. Vamos aqui na função menor. Os mesmos argumentos da função maior. Tenho aqui a matriz. Agora aqui, eu quero do quarto bimestre. Está aqui. Seleciono. Qual é o K aqui? Qual a posição? 1, que eu quero o primeiro menor. Digito o número 1. Clico em OK. 2,5 aqui, vamos ver. 2,5 é o menor valor desse intervalo. Vou aqui também copiar, que a função é simples, né? Ela sozinha aqui é bem simples.
Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu mudo para 2. Agora eu quero o segundo menor valor. Dou um Enter. Eu tenho aqui 4 agora. O primeiro menor é o 2,5, o segundo menor é o 4. Bem simples, né? E aqui, para finalizar essa primeira planilha, eu tenho assim, ó, a maior nota do primeiro e terceiro bimestre. Agora, um pouco diferente, eu quero analisar duas colunas. Eu quero saber qual é o maior valor desse intervalo, que é o primeiro, e desse aqui, que é o terceiro. Vai ter um detalhezinho aqui, tá? Vai ter uma dica dizendo que esse aqui é o primeiro. Aí ele vai retornar o valor. Agora, se você tiver o valor e quiser saber qual posição ele se encaixa dentro daquele intervalo, como por exemplo num ranking, o país tal vendeu esse valor aqui, onde é que ele se encaixa aqui? Aí a função ordem vai fazer isso, vai te retornar a posição de um valor dentro de um intervalo. Então vamos trabalhar com essas três funções. Vamos lá para a nossa aula. Bom, o primeiro exemplo aqui é uma planilha de notas de aluno, onde eu vou fazer algumas fórmulas aqui para retornar essas informações. Eu gosto de fazer sempre aqui a fórmula simples, para você primeiro entender como ela funciona. Depois a gente pode combinar, a gente vai, na verdade, fazer isso, né? Combinar as funções com outras para chegar num resultado um pouco mais complexo. Mas eu acho sempre importante você entender como funciona a função sozinha. Depois que você entende ela, você pode juntar aí com outras funções, outros recursos e fica mais fácil para entender. Então o que eu quero fazer? Dentro desse intervalo aqui de notas, eu quero retornar essas informações. Eu quero